Oi, eu me chamo Dan Vitor e está começando Construindo Pop. Hoje acabou de acontecer uma coisa sinistra. A influenciadora Luísa Maia, Lu Maia, que todo mundo conhece, foi expulsa da sua casa pela proprietária da kitnet. Luísa é uma criadora de conteúdo aí há muitos anos e ela acabou estourando no TikTok recentemente, reformando o seu kitnet, né? Ela sempre se mostrou uma mulher muito batalhadora, reformando, botando a mão na massa e fazendo as coisas acontecerem. E recentemente, coisa assim de horas atrás, ela foi expulsa da sua kitnet por simplesmente chamar a fiação de podre. E se você reparar bem, é muito ingratidão da antiga proprietária em fazer isso, levando em consideração todas as reformas que a Luísa já fez. Primeiramente, ela postou esses stories aqui, que acabou repercutindo, né? Que a kitnet pegou fogo. Gente, aqui se pegar fogo, é cinco kitnet queimando ao mesmo tempo. Deus me perdoe, gente. Olha o buraco que a fiação elétrica fez no forro da kitnet. Olha isso aqui. Gente, do nada começou a sair faísca ali, ó. Faísca e começou a pegar fogo, gente. Que susto, começou a pingar aqui em cima da mesa. Misericórdia, gente, tô tremendo. Meus amores, eu estou assim, ó. Logo em seguida, ela gravou explicando, né, para os seus seguidores o que tinha acontecido. E a preocupação dela que essa faísca, esse mini incêndio pudesse se alastrar e pegar em todas as kitnets da propriedade, que é uma propriedade grande com várias casinhas, uma encostadinha na outra. Então qualquer foguinho assim se alastraria muito fácil em todas as famílias que moram ali naquele lugar. Chocada, gente. Eu tô em choque, gente. Eu tava tomando banho. A sorte que tinha alguém aqui comigo que veio gritando do nada: desliga o chuveiro que tá pegando fogo, a casa tá pegando fogo. Gente do céu, eu desliguei e saí pelada correndo, gente. Gente, a pessoa se queima todas as minhas coisas aqui dentro da minha TV, gente. Eu lutei tanto pra ter, gente. Era meu sonho ter uma TV dessa de 70 polegadas. Gente, minhas coisinhas, gente. Eu não tenho tanta coisa aqui, mas é tudo que eu tenho. Pelo amor de Deus, essa casa deve estar podre, gente. Essa fiação. Ai, gente, já mandei mensagem pra mulher, pelo amor de... Simplesmente essa fala daquela fala, essa casa tá podre, essa fiação, fez com que a proprietária quisesse que ela saísse imediatamente, não, deu um mês, né? Mas quisesse expulsar a Luísa do apartamento. Vamos prestar atenção no que ela vai falar. O seguinte: Meu Deus, gente do céu. Você pega fogo aqui. Gente, não é nem pela minha kitnet. São mais 5 famílias aqui. Jesus amado. E tipo assim, gente, não é nem também pelo bem material, né? Porque bem material também a gente conquista, né? A gente batalha e conquista de novo. Mas se morre alguém queimado. Eu estou assim, ó, chocada. Eu já mandei mensagem pra mulher da casa pra ela mandar um eletricista ver isso aí, porque, gente, já tava dando problema. Vocês lembram aquela vez que eu postei a história que tinha acabado a luz do nada? E só a minha kitnet tinha acabado a luz. Eu acho que é só um problema nessa parte aqui e na kitnet de trás, porque na kitnet de trás também tava acontecendo isso de, do nada, acabar a luz. E agora que aconteceu de simplesmente começar a pegar fogo, gente. Eu tô assim, ó. Ai, chocada. Eu mandei mensagem pra mulher da casa, ela não me respondeu ainda. Então, vizinhos, né, que eu acho que tem alguém que me acompanha aqui, tomem cuidado se vocês estão vendo isso. Eu acho que ela não repassou ainda, mas... Dá pra ver que a Lua está simplesmente assim, desesperada com a situação. Eu no lugar dela, eu ficaria com medo de dormir e algum vizinho sem querer ligasse o chuveiro e pegasse fogo na minha kitnet. Realmente foi muito perigoso isso que estava acontecendo, essa situação com ela. E muita falta de empatia, né? Falta de gratidão mesmo por tudo que ela já fez no espaço que ela morava. Porque ela pegou numa situação assim escabrosa, aquele lugar. Acho que ela mostra aqui mais pra frente como é que era. E tinha assim matagal na frente, sem pintura. Nossa, tava triste mesmo a situação. Não usem chuveiro por enquanto e... Não sei, gente, eu não sei o que fazer. Parou, a luz da casa tá acesa, mas eu tô com medo. E se eu vou dormir e pegar fogo?
É exatamente isso. Eu ficaria morrendo de medo de dormir e acordasse com a casa em chamas. Imaginou? Aí ela posta o seguinte história. Oi gente, vou ter que sair da kitnet, depois eu explico tudo pra vocês. Só sei uma coisa. Só sei de uma coisa. A ingratidão existe. É, gente. Vou ter que mutar aqui, senão o YouTube derruba. Mas vamos ver aqui olha a situação que era a casinha dela quando ela chegou. Olha. Um monte de lixo, de entulho na frente da kitnet. Dava pra ver que a proprietária realmente não estava interessada em cuidar. Não se importava. Olha a situação. Eu venho aqui assumir que quando eu comecei a seguir a Luísa, foi bem nessa época que ela tava com o cabelo curtinho, com a bicicletinha, ficava resgatando os cachorrinhos e cuidando das plantinhas da hortinha dela. Eu sou desde essa época. Desde quando vocês acompanham a Luísa? Comenta aqui embaixo. Olha, pra vocês verem como é que era. Mas voltando aqui pra fofoca. Gente, tá tudo bem? Alexa, para. Eu vou ter que sair da kitnet. Era pra sair antes, mas como eu pesquisei, né, legalmente tem 1 mês pra sair. E é isso, meus amores. Eu sei que tem muita gente perguntando o que aconteceu e tal. Depois eu vou fazer um vídeo explicando, porque, querendo ou não, eu tenho que explicar que a kitnet fez parte do meu trabalho, então não tem como eu só sair do nada, como se nada tivesse acontecido, como foi pedido pra não postar nem nada. Eu não vou expor conversa nem nada, mas eu vou explicar o que aconteceu, porque é meu trabalho, então eu tenho que explicar o porquê que eu tô saindo daqui, tudo que aconteceu. E é isso, gente, tô bem. Um pouquinho de ansiedade hoje, acordei com essa notícia às 6 horas da manhã. Dá pra ver que se ela não tivesse desligado o chuveiro mais rápido, imagina se ela estivesse sozinha naquela kitnet. Ela poderia simplesmente estar em situações gravíssimas aqui, para não falar uma palavra pesada, né? Que a gente sabe muito bem. Porque se ela estivesse sozinha naquele apartamento, naquele horário, ela possivelmente, a casa poderia ter pegado fogo e as outras casas também. O eletricista veio hoje aqui de manhã e ele falou que ali onde, né, quis dar o circuito ali, derreteu tudo o forro, fizeram uma mistura de... emendaram cobre com alumínio. E aí superaqueceu, por isso que aconteceu isso. Ele falou que agora tá de boa, né? E agora eu tenho que me programar, me adiantar mais ainda, né? Porque não tava nos planos, tipo, em 1 mês já se mudar. Né? Porque não sei se o chalé ficaria pronto em 1 mês, mas eu vou contratar bastante gente. Então, creio que 1 mês vai estar pronto, sim. E é isso, meus amores. Gente, vamos lá. Vou explicar pra vocês o irônico que eu tô de pijama. Eu acordei 6 horas da manhã hoje com essa bomba. E, gente, basicamente vocês viram ontem que eu postei, né, que a casa quase pegou fogo. Eu tava tomando banho. Se não fosse a pessoa que tava comigo, né, que pegou aqui na cozinha, eu tava tomando banho. Se não fosse essa pessoa gritar, né, falar... Tá pegando fogo, desliga o chuveiro. Gente, eu não ia ver nada. Eu só ia ver quando a casa, tipo assim, ó, a fumaça estivesse chegando lá. Sim. Essa parte que foi que mais me deixou preocupado. No banheiro, né? Enfim. E aí, gente, eu fiquei muito assustada, sabe? Porque, gente, realmente eu poderia ter perdido todas as minhas coisas e tal. Mas isso não vem a questão de bens materiais também, né? Porque a gente pode conquistar novamente. E aí eu fiz a filmagem, mandei pra ela e depois eu postei aqui nos meus stories também, porque eu posto a minha vida inteira, né? Não citei nomes, nem tal, o nome dela, nem nada. E simplesmente ela não gostou. Porque nos stories eu peguei e falei assim, né? Que eu tinha postado os stories também. Aí eu peguei e falei assim, ó, gente, essa casa deve estar podre, também é velha, não sei o que. E simplesmente ela não gostou, porque a casa era da mãe dela. E ela se ofendeu de eu estar chamando a casa de podre, né? E eu pedi desculpa, falei assim, olha, desculpa, eu não sabia que... Mas a casa tá podre! O que vai fazer, ué? Se ela queria que a casa não tivesse podre, cuidasse da casa, né, gente? Dos inquilinos. Porque é da responsabilidade do proprietário cuidar da casa. Claro que o morador também tem que cuidar. Mas, pelo amor de Deus, tava em situação assim degradante. Que a casa tinha um valor sentimental pra ti. Mas tá foda, a casa tá podre mesmo. E basicamente ela pediu a kitnet pra mim. Eu vou ter que entregar a kitnet, tem que ter 1 mês pra entregar, né? Porque eu já paguei o aluguel semana passada. Então tem 1 mês. Ela pediu a kitnet porque ela falou que ela vai trocar, vai adicionar mais um poste aqui, vai trocar toda a fiação da kitnet, não sei o que, né? E pediu pra mim sair.
Ou seja, né? Aí as pessoas pensam assim, Luísa, mas ela fez isso por segurança, né? Não, gente, ela falou que depois ela vai alugar pra outra pessoa. Ela poderia muito bem, né? Tipo, Luísa, a gente vai arrumar, fica aí de boa até a gente arrumar. Mas não, ela vai, né? Alugar pra outra pessoa. Ou seja, a questão não é o problema. O problema foi que eu chamei a casa de podre e ela não gostou. E aí ela falou que não queria que eu expôsse o incêndio, né? Que não era pra mim ter falado, mostrado, porque pode dar problema pros próximos moradores, né? Porque como eu sou conhecida, daí talvez eles não queiram alugar a kitnet. E, gente, eu não tô falando nada com nada não, tá? Eu trabalho com prints, áudios, tudo guardado. Qualquer coisa, mãe, joga aqui pra vocês. Mas lembrando, gente, que não é pra criar rivalidade. Vocês também nem conhecem ela. Ela é anônima, nunca coloquei foto nem nada. Mas eu preciso explicar porque é o meu trabalho. Não faz sentido do nada, de um dia pro outro, eu sair daqui sem dar explicação do que realmente aconteceu. Aí depois ela falou também que eu deveria ter um carinho maior pela kitnet. Depois de tudo que eu fiz, gente, acredita? Sim. Véi, que cara de pau, meu Deus. Deveria ter um carinho maior pela kitnet, que eu não deveria estar chamando a kitnet assim de podre, né? Na casa dela de podre. Porque mais uma vez, né? Se acaso eu continuasse mostrando os defeitos da kitnet, né? Ela não iria conseguir alugar pra ninguém. Graças a Deus, hoje eu tenho pra onde ir, mas eu vou ficar um mês aqui, né? Porque eu paguei aluguel, obviamente, e também eu tenho um mês pra construir o meu chalé, não sei se vai dar tempo, mas vou tentar contratar um monte de gente pra ajudar e vai ter bastante pessoas. Mas dá tempo sim. Ela falou também das paredes, né? Sobre aqui do papel de parede que eu coloquei no quarto. E, tipo, meio que usando assim, eu vi que você furou parede, você colocou papel de parede, não gostou e tirou. Aí ela pediu pra tirar tudo, né? Ou seja, que era pra me deixar a kitnet como eu peguei. Na parte de dentro, né? Porque na parte de fora vocês viram. O tempo de contrato, né? Que tinha contrato aqui tudo certinho, era de 1 ano. Deu 1 ano há 3 meses atrás. Só que ela não se importou de eu ficar morando aqui, porque eu sempre paguei aluguel certinho. Ai, gente, se eu fosse a Luísa, eu tirava até aqueles caquinhos que ela botou na escada, sério. Eu fazia questão de levar aqueles caquinhos embora. Eu cuido da casa, enfim. E vocês acreditam que mesmo antes de dar 1 ano de contrato, o aluguel era 950. Ela pegou e aumentou o aluguel. Antes, tipo, de fechar o contrato ali, isso não pode, né? E, mais uma vez, ela pediu que eu não gravasse mais na kitnet e tal, na kitnet e que eu não expôsse mais. Ou seja, não grava mais na kitnet. E sim, ela já tá bem ligada nas reformas que eu fiz lá fora. Inclusive, ela até tocou nesse assunto. Certo, ficou com medo que eu jogasse na cara alguma coisa. Mas eu não fiz aquelas reformas em troca de algo, de desconto, nem nada. Eu fiz porque eu gosto de morar num lugar bom, né? Eu não queria ficar morando num lixão do jeito que tava. Então, né? Por isso que eu reformei. Boa. E até, inclusive, na época eu contatei ela, falei, Cíntia, olha, fica tranquila, não precisa descontar nada no aluguel, eu tô fazendo isso por mim e tal. É bom que eu gravo meus conteúdinhos ali. Enfim, não tô cobrando nem nada e nunca fiz questão também, né, gente, pelo amor de Deus. E aí, mais uma vez, ela pediu pra que não expôsse mais a kitnet, né, conversa, enfim, não estendesse esse assunto. Porque, segundo ela, já que a gente, né, ela quis dizer, vocês, público LGBTQIA+, já que vocês gostam né, que respeitem vocês, não sei o que, né? Ela falou assim, da mesma forma eu tô pedindo pra você não expor mais. Que daí você tá sendo desrespeitosa comigo e com a minha casa. E depois de tudo, ela reforçou que seria pela minha segurança. Que, né, que ela não queria se comprometer se meus móveis pegassem fogo, as coisas e tal. Até concordo com ela, mas essa não é o motivo de eu estar saindo daqui. E sim por eu ter chamado a casa dela de podre, ela não gostou porque a casa era da mãe dela. Mais uma vez, peço desculpa se você não gostou, não era a intenção, eu não sabia que a casa... Mas a casa é podre. Mas isso não vem ao ponto, né, meus amores? Estamos falando de caráter, vai de cada um, usa quem quer. E é isso, meus amores, Deus tem mais pra dar do que o diabo pra tirar. A louca! Acompanha, porque agora vai ter mudança precoce. E bora pra frente, gata, porque é só mais uma etapa e a mamãe vai com tudo, vai passar por cima, que vocês me conhecem e eu dou meu nome. Ó, tem uma proposta pra vocês. Tô alugando. Meu Deus, eu quase pelado aqui. Tô alugando essa kitnet aqui. Mas não é kitnet qualquer, gente. É uma kitnet que a Luísa Myers morou. Uma kitnet reformada. Organizada. E aí, quem dá mais? Quem vai querer? Hein? Só que tem um problema. Tem que cuidar da fiação.
Não Meu vamos falar nada de Deus. fiação pro Deboche próximo da morador Lu. não ficar com medo de morar aqui, tá? E é isso, meus amores. Eu vou acordar agora, né, gente? Eu vou acordar, vou fazer minha skincare, porque eu acordei hoje às 6 horas da manhã. E desde então eu não consegui dormir com essa notícia, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, gente. Então, tipo assim, eu me cobro muito, sabe? E aí eu fico pensando, meu Deus, o que eu fiz de errado? Sabe? Será que eu errei eu? E aí eu fico me cobrando e me dá muita ansiedade. Fazia tempo que a minha ansiedade estava controlada. E eu tô com a respiração assim muito acelerada, meu coração tá acelerado e eu sei que é a ansiedade que tá batendo. Sim, dava pra ver que ela tava meio que tremendo enquanto gravava o vídeo, né? Tadinha. Forte, gata. Então hoje eu vou ficar mais afastadinha. Assistir um filme. Ficar mais de boinha, porque quando acontece essas coisas também não consigo pensar em nada e minha cabeça fica assim, ó. Não consigo focar em uma coisa. Mas é isso, né, meus amores? Uma mistura de. Ai, gente, é que a gente confia nas pessoas e tal, a gente ajuda e tal. E parece que as pessoas sempre decepcionam a gente, né? Então parece que eu já tô acostumada, mas. Então, gente, o que vocês acharam dessa história toda? De que lado vocês estão? Vocês estão do lado da Lu Maias ou então vocês estão do lado da proprietária? Comentem aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de seguir, de deixar aquele joinha, deixar a sua opinião e até a próxima.